Bem-vindo a este Olhar Indiscreto. Hoje olhamos e falamos com José Agostinho Batista. É um conhecido poeta madeirense, uma voz inconfundível da literatura portuguesa. José Agostinho Batista nasceu no Funchal, a 15 de agosto de 1948. Aos 21 anos, sai do Funchal para Lisboa, onde começa a sua carreira literária. Começou por colaborar, no final dos anos 60, com o já extinto Diário de Lisboa. Olá, José Agostinho. Olá. Hoje, de volta à ilha, foram 20 anos, mais de 20 anos desta carreira literária. Encontramos-nos... 36, salvo erro. 36. Encontramos-nos aqui em São Vicente, no Manice. Tem algum significado? Sim, São Vicente esta Costa Norte tornou-se um lugar de eleição a partir de 2006, 2007. E por um acaso, até por aquilo que eu chamo o destino, estou sempre a dizer que é o destino responsável por tudo, às vezes é uma boa desculpa. E então passei na estrada, vi a estalagem do mar, e disse, isto é engraçado, deve ser bom estar aqui. E disse, eu tenho que ficar aqui. Aí fui eu que decidi. E fui para lá e fui ficando até o ano passado e conheci então São Vicente e é um dos meus lugares. Há 5 anos que volta sempre... Há 5 anos, sim. E diziam que se sente-se acarinhado em São Vicente. As pessoas, nós chegámos aqui, toda a gente sinto-me acarinhado pela natureza e sinto-me acarinhado pelas pessoas. Tenho as melhores impressões de São Vicente, a todos os níveis. Aos 21 anos... Quando sai da Madeira, jovem, como é que surgiu esta oportunidade de sair e em que é que pensava quando saiu da Madeira? Eu quando saí da Madeira pensava que ia ter que andar 36 meses com uma farda. Acabei por andar 42. Portanto, passei 42 meses no Exército. É uma época que não vale a pena falar porque foi muito traumatizante para mim. E depois fui ficando por lá. Ia tirar o curso de Direito, fui interrompido e já não fiz. E então começou a literatura, tudo o que está ligado à literatura começou em Lisboa e fui ficando. Mas de certeza que a literatura começou também dentro de si a nascer muito antes. Faial foi um sítio de infância, foi um sítio marcado por uma infância e lugares que o Zé tenta agora apaziguar-se. Exatamente. Eu penso que o Faial decidiu tudo, a infância decidiu tudo, se calhar parece um lugar comum, no meu caso é verdade. E foi de tal maneira que, tendo vivido esses 8 anos intermitentemente entre o Faial e o Funchal, mas sobretudo no Faial, as recordações não eram as melhores. O Faial era um lugar difícil, às vezes um pouco tenebroso para uma criança, sobretudo para uma criança solitária. Aquela geografia também não é pacífica. Mas isso moldou, penso que isso tudo, essas dificuldades e até alguns terrores, moldaram a minha personalidade. Moldaram sobretudo a sensibilidade que depois brotou naquilo que foi acontecendo através dos livros. O Faial é sempre um lugar marcante, o Funchal também, mas penso que o Faial muito mais, porque ele é que deu aquilo que eu acho que está na minha poesia. Nessa solidão de infância, nessa solidão sem amigos, como é que eram as brincadeiras? Havia? Tinham que ser mais criativas. Tinha que inventar coisas. Mas era sobretudo contemplativa. Isso influenciou muito? Eu parava muito, sim. A escrita? Eu parava muito a olhar para aquilo que havia, que não era muito. Era sobretudo a penha d'águia. Era o céu e o mar ao longe, porque não se via, não via a praia, as vinhas, os sons da natureza, alguns animais, cabras, cães. Passava-se tudo assim num mundo estranho. O Zé cresceu de ilha para um continente, cresceu em dimensão e fez-se homem aos 21 anos. Em 1976, deste lado onde foi a primeira publicação, poesia. O que é que lembra-se? O que é que pensava? Este romance, este livro marcou o quê? Repare, marcou o início, claro, marcou o início. Eu já tinha colaborado tanto no Diário de Lisboa, República, como este do Funchal, com pequenos textos de prosa poética que eu chamava contos, não eram contos clássicos.
E um dia reuni uns poemas, já com forma de poema mesmo, mais distantes da prosa, e entrei numa editora e pouco tempo depois o livro foi publicado e nunca mais saí. Quer dizer, saí agora porque a editora praticamente acabou. E ficou surpreendido com a receptividade do público, dos leitores? A receptividade não foi muita, porque a poesia nunca teve muita receptividade. Eu fiquei surpreendido por ter sido aceito, por ter sido publicado, que já era um feito ser publicado, era se calhar tão difícil como hoje, porque a poesia, apostar só na poesia leva uma editora à falência, é óbvio. O José Agostinho é um escritor de impulsos literários. Dizia-me que fica muito tempo sem escrever e quando escreve é quase a rodo, é a intensidade dessa escrita. Hoje, qual é a relação com a escrita? A relação não mudou muito. Eu levava à volta de 1 ano, 2 anos para publicar um livro e nesse intervalo ficava praticamente parado, não fazia nada. Nem uma linha? Nem uma linha. Portanto, quando começava, como uma cascata que caísse aqui de cima e tinha que ir até ao fim. E isso não mudou até hoje. Portanto, levava assim uma gestação de 9 meses, 12 meses, uma espécie de parto. Mas sente-se cansado? Sente-se... Qual é a relação com esta escrita? Olha, uma altura, durante algum tempo eu tive a ideia que a escrita, que a poesia era uma forma de eu dialogar com o mundo, de falar com o mundo. E estive convencido disso ainda há algum tempo, né? Mais de 10 anos. Depois percebi que era muito bonito, mas que era uma ingenuidade, porque continuei a não falar com o mundo. Até hoje, sente isso? Hoje ainda mais. Hoje ainda falo mais. Então qual era esta prática da escrita? Não servia como um certo exorcismo de sentimentos, de pensamentos? Podia ser uma espécie de exorcismo, podia ser uma espécie de bálsamo para algumas feridas, porque era tudo muito pessoal, muito biográfico. Mas, se assim era, tornou-se insuficiente. Acho que a poesia já não salva coisa nenhuma em mim. Um dos últimos livros em prosa que o José Agostinho escreveu é isso mesmo, é muito biográfico. Sentiu essa necessidade de falar da infância, de falar da família, de falar das pessoas, porque normalmente são os lugares que marcam. Sabe, eu em 2005, quando voltei à Madeira após aqueles 19 anos de ausência, há uma coisa que começou a mudar em mim. Houve um apelo mais forte das raízes. As imagens eram cada vez mais localizadas nos lugares e no tempo. E esse livro é em grande parte produto disso. Talvez essa mesma razão tenha sido aquela que me fez voltar. Agora, definitivamente, penso eu. Este regresso deve-se... Este regresso deve-se a tanta coisa. É uma longa história, foram 42 anos e meio. Mas sempre de Lisboa, pontuais regressos? Sim, abstraindo esses 19 anos de ausência, eu antes vinha, e depois comecei a vir a partir de 2005. Mas o problema é que Lisboa começou a significar cada vez menos para mim. E eu não me sentia de lá, aliás, nunca me senti de lá. E como é que podemos viver 42 anos e meio num lugar que sentimos que não é nosso e que ao qual nunca nos adaptamos? E sente-se de cá? Eu agora estou a fazer uma espécie de travessia do deserto. Estou a acertar o passo. Às vezes dou por mim, não sei se ainda estou lá, não sei se estou cá, não sei onde estou, sinto-me perdido às vezes. Sem lugar? Num não lugar? Sem lugar. Olha, eu antes de vir, a minha senhoria em Lisboa, que é a minha amiga, disse-me várias vezes: vá, Sr. José, vá, mas não se esqueça, o Sr. José não é homem de um lugar só. O Sr. José é um homem do mundo. E isto são frases que me perseguem e às vezes até me arrepiam.
sobretudo neste momento em que eu me sinto prisioneiro da ilha, porque o meu meio de transporte acabou, que era o barco, que era o Armas. Porque, e quando eu penso nisso, porque tem uma fobia. Porque uma tenho fobia mesmo de avião. um medo tremendo, não é? E sinto-me prisioneiro, é angustiante, é terrível sentir-me prisioneiro, porque não é a ideia que eu tinha há um ano, era de vez em quando ir a Lisboa, ou ir para a Espanha, tanto sair do espaço tão redutor como é a ilha. O Zé Agostinho regressou num cruzeiro, não foi? Sim, regressei no cruzeiro da minha vida, porque eu já tenho direito, com esta idade, tenho direito a fazer o cruzeiro. Fiz esse cruzeiro, mas isso é uma exceção, porque eu não... é um luxo ao qual não me poderei dar no futuro, porque não tenho condições para isso. A nível económico. A nível económico, porque a gente tem, não é? Mas como é que não se podem criar esses mundos para além de lugares? Como é que vai fazer esta relação dentro da ilha, de si para fora? Eu passei a vida a criar mundos. Esqueça que eu... isso foi de tal ordem que eu escrevi um livro sobre uma viagem ao México. Uma viagem que eu nunca fiz. Curiosamente, alguns amigos mexicanos que eu vinha conhecer não acreditam que eu não fui, porque eu disse, o que tu dizes, até alguns mexicanos não sabem. Portanto, isso é a criação do mundo tão distante, mas foi, de certo modo, um fenómeno de compensação da falta da ilha, da nostalgia, da ausência. Agora, de futuro, de que forma, que projetos é que tem? Olha, em primeiro lugar, continuar a tentar acertar o passo. Sempre. Perceber, acabar com esta história de que não sei se ainda estou lá, se estou cá, se estou a algures. Portanto, eu tenho que perceber que estou cá. E tenho que perceber outra coisa muito importante, é que vir de férias um mês é diferente de estar a receber. E eu via tudo com um olhar deslumbrado. Só via o que era bom. Não queria ver o que era mau. O José Agostinho não gosta de exposição pública. Não. Parece mentira, revelou várias entrevistas em estúdio. É um homem recatado dentro do seu mundo, sem lugar. De que forma é que conseguiu publicitar a sua obra? Para além de muito pouco. Isto não preocupou? A certa altura, sim. Depois resolvi o problema. Eu, em 36 anos, ganhei 2 prémios quase seguidos, para mim, por uma questão astral, uma conjugação astral, porque era impossível, porque eu não trabalhava para ganhar prémios e não tinha relações, ligações, aquilo que era necessário para ganhar alguma coisa. Mas também isso foi assim, aconteceu e depois apagou-se. Foi uma estrela cadente em que eu me tornei. Parece que a partir daí tudo voltou. Sente que não foi reconhecido? Pior. Que não é reconhecido? Chega-me o reconhecimento que tenho, tendo a postura que tenho, chega-me, não tenho frustrações, não sinto frustrações por não ser mais reconhecido, porque eu também não permito. Se eu me escondo, é natural que depois se esqueçam de mim. Há livros que o marcaram? Sem que dúvida. A escrita foi de tal forma houve um que me intensa, marcou, sim. Houve um que lavou a alma quase. Houve um que me marcou muito, que foi sobre a morte do meu pai, que foi a agonia a que eu assisti durante um ano, que se chama Agora é na Hora da Nossa Morte. Esse livro marcou-me muito. E aquele penúltimo livro também me marcou muito, aquele que falámos há pouco, aquele em prosa poética também. Mas é sempre difícil falar dos livros de preferências, é um pouco como os filhos, são 20 livros, eu não posso dizer qual. Mas existem símbolos que permanecem, como é o caso da morte, das sombras. Sim. Sabe, eu não vou fazer da poesia uma espécie de ginástica, eu não vou andar às cambalhotas. Portanto, se o meu mundo não foi tão luminoso, tão solar como serão outros, não vou torná-lo agora cor-de-rosa, porque aí estava a trair-me. Acho que é apenas uma continuidade. O que posso mudar é a maneira de dizer as coisas.
Porque muita gente já diz que passamos a vida a escrever o mesmo livro, não sei, talvez seja verdade. Não me preocupa. Eu tenho que ter a capacidade de transfigurar, de recriar e de evoluir de livro para livro. Foi a preocupação que eu tive, sobretudo nos últimos anos, em que comecei a vigiar muito mais a escrita, a policial, embora não goste do termo, porque comecei a apurar mais a forma. Há quem discorde disto porque gostava mais de quando era em bruto, quando era mais torrencial, mas eu não podia ficar por aí, até porque também já não é tão em bruto como era. Já lhe apeteceu desistir? Várias vezes. Eu cheguei a dizer, em relação a 2 ou 3 livros, que era o último livro que não escrevia mais. Isso não aconteceu, chamaram-me mentiroso, obviamente, andaste a mentir e uma grande rábula para enganar as pessoas. Mas não era uma mentira, era mesmo alguma desilusão. Com o quê? Sobretudo com o mundo que rodeia a poesia, com a falta de honestidade, com os jogos, com os equívocos, com a falsidade. A comercialização, não é? Muito para além das letras e das comercialização, palavras. eu até entendo, porque não se podem vender livros se não houver marketing. Portanto, sou uma editora. Para publicar alguma coisa que se vende menos, tem que fazer cedências noutras para compensar. Acredita que é preciso uma relação de proximidade entre leitor e autor para vender? Não. Não. Para vender e para ser mais Feiras dos livros, aparições, conhecido, conferências... Ajuda, mas mais importante do que isso é ter as pessoas certas nos lugares certos para promover. E os lugares certos são a televisão, são certos jornais, isso ajuda muito, ajuda mais do que o próprio leitor. Não tenho a mínima dúvida. E alguns prémios também ajudam. Nos lugares que não gosta, José Agostinho? Lugares dos quais foge? Cada vez, sempre fugi, mas ainda fujo mais hoje. Hoje estou-me a tornar mesmo um ermita. Vou lá para a minha casa com o meu cão e as pessoas que me são queridas e não vou ter grandes convívios na Madeira, não. A minha vida social vai ser quase nula. Nessa solidão física, tem muito tempo, com certeza, para a reflexão, para analisar, enquanto homem, enquanto autor, enquanto escritor, todo um percurso passado, mas isso presente não é bom, e futuro. Mas não é bom. Esse tempo de sobra em que eu podia estar com as pessoas e não estou só a falar. Mas é uma escolha, a falar sozinho, né? Não, tem momentos de algum desespero, porque a certa altura questionamos tanto que alguns dias podem acabar mal. Não é uma oportunidade para escrever? Nesses momentos de silêncio? Será? Eu sempre acumulei sofrimentos, dores e dificuldades como uma espécie de bateria que depois dava origem à poesia. Neste momento ela não apareceu, não sei se está a dormir, se anda a passear, se não chegou o momento certo para ela acontecer. Não me preocupa muito não me preocupa muito a poesia. Uma autora conhecida, Marguerite Duras, francesa, dizia que a escrita implica muita dor. Concorda? Às vezes sim. Não é uma fatalidade. Senão não se escreviam tantos livros sem dor. Mas no meu caso estou mais perto do que disse a Yourcenar. Quando é que vai voltar a publicar? Não faço a mínima ideia. Não faço. Neste momento não tenho uma única linha escrita. Portanto, este ano já está a meio ou mais, não será possível. Talvez nem é um homem nostálgico. É um homem com saudades daquilo que passou. Tem certamente muitas histórias. Eu não passei coisas muito para boas. Contar. Eu não passei coisas muito boas. Mas sou um homem da nostalgia. A nostalgia é a minha marca se calhar mais forte. Mesmo daquilo que não foi bom, né? É algum masoquismo, mas não é intencional. Não quero sofrer porque sinto prazer nisso. Claro. Mas tenho sempre a necessidade de voltar. Isto ainda é mais tremendo, diabólico quase. Porque eu sempre vivia... Há uma frase que diz, eu só quero estar onde não estou.
E a minha vida foi um bocado o reflexo de eu só quero estar onde não estou. E depois no presente, não estou a gostar do presente. Quando esse presente se torna passado, eu tenho saudades dele. Imagino. Imagino. Parece-me disparate. O que é que o impressionou mais quando descobriu o continente? Nunca tinha saído da ilha. O que é que o marcou nestes anos? Nesta vida? Quase. Sabe, foram... As pessoas ou os lugares? Eu penso que nessa época foram mais as pessoas. Apesar de... Hoje em dia serem mais os lugares. Mas era tudo tão diferente. Vivências, ligações, histórias, dias, noites. São 42 anos e meio de hábitos. Não tem nada a ver com aquilo que eu hoje vou ter. Eu tenho que começar do zero, quase. Hoje em dia, vem com esse espírito de redescoberta? Sinto que não me resta outra coisa. Eu trouxe, em termos materiais, o que pude trazer. Livros, música, que eu não posso viver sem música. E objetos, e algumas memórias físicas que eu tinha. Grande parte deixei por lá. O que acontece é que eu nem tenho saudades. Portanto, esta dificuldade toda da adaptação nestes 4 meses que eu estou aqui, este tal... Readaptação, este acertar o passo, não passa, ao contrário do que algumas pessoas pensam, por um arrependimento ou por uma saudade. Eu não tenho saudades de Lisboa. E tinha saudades da Madeira? As saudades da Madeira estão presentes nos livros. Pois sempre. É claro que eu também entendo uma coisa. Essa era uma Madeira mítica. E eu criei uma Madeira, sobretudo nos últimos livros, não nos 2 últimos, mas anteriores, uma Madeira mítica, idílica, uma Madeira perfeita. Como eu disse há pouco, o meu olhar é um olhar deslumbrado. Hoje hoje é um olhar mais crítico. Mais crítico porque eu também acabei por chegar numa altura bastante difícil. Eu vejo muita gente que sofre, vejo muita gente deprimida, muita gente triste, muita gente em dificuldades. E isso altera um pouco, ou muito, a realidade à nossa volta. Gostava que não fosse assim. A verdade também é que em Lisboa não era melhor. Eu já tinha assistido isso nos últimos anos, uma degradação social e não só em Lisboa, por mais que se queiram pintar as coisas de outra forma, não é? Já notava, portanto, é uma realidade nacional, não é uma realidade regional. Terei que viver com isso e procurar então recuperar esse olhar mais deslumbrado, se me for permitido. Espero que as coisas melhorem e que as pessoas vivam melhor. Sente-se realizado? É possível falar em realização? É uma pergunta de resposta muito difícil. Porque se eu fizer a pergunta a mim próprio, algumas vezes, o que é estar realizado? O que é ser realizado? Sabe, eu tenho tantas dúvidas. À medida que os anos passam, nem consigo resolver a minha relação com a vida e com a morte. Pois. Sobretudo com a morte. Já não deve faltar muito para que essa senhora se aproxime de mim. E continuo à procura. Esperemos que falte muito sentido tempo para a vida. Porque a vida não pode ser só... Ou será? Aquilo que é para uma galinha ou para um papagaio. Nós temos que ser outra coisa. Zé Agostinho, muito obrigada por esta meu. conversa. Falamos então com o poeta sobre a vida. Este olhar indiscreto volta num outro dia. Até lá, fique bem.